Hey pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Steph Pop Collection. E o vídeo da semana não poderia ser outro. Inclusive tínhamos uma outra programação, mas eu resolvi falar do livro da Britney, A Mulher em Mim, The Woman in Me. E assim, a gente tava naquela expectativa, enfim, lançamento, gostaríamos de ler e ter o livro em mãos no dia do lançamento. Tiveram várias polêmicas aqui no Brasil, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre o livro em si e eu espero muito que vocês gostem. Inicialmente, eu vim trazer pra vocês as minhas primeiras impressões mesmo, assim. A gente não vai, nesse primeiro momento, detalhar nada, até porque eu acho que existem outras pessoas que estão lendo também e afins. E eu entendo que, né, cada um tem o seu tempo, óbvio, de digestão de informações. Mas acho que para esse primeiro momento a gente pode trocar algumas ideias em relação ao livro e não atentamente a detalhes especificadamente. Muitas coisas já estão na internet, né? Várias páginas já estavam postando antes mesmo do lançamento oficial. Eu, inclusive, estava freaking out, porque, né, eu queria muito ter a experiência de ter, né, o livro em mãos e ler, né, a surpresa, especificadamente. Mas, enfim, eu sei que a internet hoje meio que... A internet em si estragou um pouco dessa parte, dessa magia, mas, enfim, acho que a experiência foi enriquecedora, independente disso. E eu resolvi, antes de receber o livro, eu tava pensando em o que provavelmente a Britney falaria ou não nesse livro, né? É uma questão de expectativa, óbvio. Afinal de contas, são 20 e tantos anos na indústria da música, sendo artista, enfim. Então existem alguns assuntos que são chaves e que a gente imaginava que ela fosse tocar, mas a gente também não sabia quão profunda ela ia ser, né? Quantas informações ela nos daria e etc. E aí, antes do livro chegar, antes, né, de ter toda essa experiência lendo, eu resolvi fazer uma lista. A louca da lista. Eu resolvi fazer uma lista de assuntos que eu esperava que a Britney abordasse no livro. Uma coisa eu tinha certeza, com 99% de certeza, é que ela ia falar da cronologia, né, dos fatos. Então ela ia começar com a infância e tudo mais, e ia indo até os dias atuais e etc. Mas, como eu disse, eu não sabia o que ela ia, né, abordar, se ela ia abordar muita coisa ou não, se ela ia ser mais discreta em algumas coisas, enfim. E aí eu fiz essa listinha, eu anotei no celular, na verdade, mas eu transcrevi pro caderno ficar mais fácil pra gente conversar agora aqui. Como eu disse, eu não vou ainda pontuar detalhes do livro 100% aqui. Eu até tô pensando em fazer um outro vídeo sobre, quero saber se vocês querem a minha opinião também. Porque à medida que eu ia lendo o livro, eu fui meio que fazendo algumas anotações por cada capítulo, né? Sabe aquela pausa dramática para digestão? Por mais que fosse rápido, né? Não era uma coisa que eu ia fazer uma dissertação, uma redação do Enem, mas enfim, eu quis deixar alguns pontos ali em relação ao que eu tava lendo sobre as situações que ela estava nos trazendo ali. E se vocês quiserem, eu posso trazer em outro vídeo mais detalhado e tudo mais. Então, deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse neste segundo vídeo mais detalhado sobre o livro da Britney. Ok? Bom, os meus assuntos aqui, antes eu não tinha ideia de quantos capítulos seriam. São ao todo 49, né? Mas eu não tinha a menor ideia de quantos capítulos seriam. Mas eu tava muito ansiosa para que fosse algo assim. A gente já sabia a quantidade de páginas. Eu pensei, meu Deus, parece pouco. Mas no final das contas não foi tão pouco assim. Dava pra ter dado uma explorada a mais? Dava. Tinha algumas coisas ali que a gente passava meio que... Putz, de um capítulo pro outro tinha uma certa continuação, mas não muita. Outras coisas até de parágrafo pra parágrafo, mas acho que era muito mais da escrita, né, da Britney, assim. Afinal de contas, gente, não era um livro de memórias, não era uma história, né, um romance escrito que tinha que ter toda essa coesão, obviamente. Então, né, não faz o menor sentido a gente querer cobrar isso dela, mas a gente sabe que ela, né, teve uma... tem uma vida extremamente... que dariam vários livros, inclusive o volume 2 está por aí, né? Então,
Anyways, e aí eu pensei, bom, vamos começar do começo, né? Infância de Britney Spears. Eu gostaria muito de saber como foi a infância dela. Apesar de que a gente tenha, né, antes do livro a gente tinha algumas coisinhas que revistas foram especulando não, né, mas assim, tirando dela em entrevistas e tudo mais, lá na época do início mesmo, porque era basicamente a forma que a gente tinha de conhecer o artista, era nas revistas. E essas entrevistas mais, assim, não muito elaboradas, até porque ela era uma adolescente, né, então, enfim, infância eu esperava que ela fosse nos falar, e demos um check aqui, porque sim, ela falou sobre a sua infância, até mais do que a gente esperava. Eu achava até que não ia ser tão detalhado, mas ela falou bastante coisa do seu passado e dos seus antepassados também. Segundo ponto que eu tinha certeza que ela fosse falar daddy issues, né, os seus problemas com seu pai. Afinal de contas, era por conta dele que ela estava em uma curatela durante tanto tempo, né? Então, a motivação de todo esse paranauê aí que acontecido tinha que ter algum background, né? Então, precisaríamos saber o que aconteceu antes, nos bastidores do negócio. Claro que eu esperava que ela fosse falar do início da carreira, lá no Mickey Mouse Club e arredores, né, porque ela teve, não foi a primeira coisa que ela fez, mas enfim, eu queria ter mais informações sobre os bastidores desta época, que é muito fofa. Eu gosto muito dessa época da Britney e afins. E, claro, passando já ali pros primeiros anos de carreira, assinatura desse contrato com Jive Records, relacionamento com Larry Rudolph, tudo ali junto no início da carreira e o que estava passando na cabeça e no coração de Britney Spears nessa época, porque foram momentos, assim, coisas que a gente não consegue imaginar, né? Afinal de contas, eu, pelo menos, nunca fui artista, né? Então, tipo, como é ser uma big star com 16 anos? Não sei, e gostaria muito de saber. Afinal de contas, eu sou muito fã de Britney desde, sei lá, né? Muito tempo. Então, são coisas que a gente imagina, mas a gente não sabe, né, do artista. E queria muito que ela falasse sobre isso. Aqui, e ela falou, né, esses assuntos aqui que eu comentei, ela chegou a falar bastante no livro. Indústria musical e a cobrança. Ela deu umas pinceladas ali em relação ao trabalho em si, mas não deu muitos detalhes obviamente, estratégicos e etc. Mas eram coisas que, assim, talvez não tivesse muito na mão dela, e aí talvez ela também não tivesse muita informação para passar. A cobrança, obviamente, era em cima dela, mas, assim, existia uma equipe por trás que absorvia boa parte das coisas também, né? Então, ela chegou a falar, mas não muito. Ok. Mídia. Como lidar com a mídia? Porque na época que Britney Spears se tornou grande, né, boom, nos anos 2000 e afins, os veículos estavam ali, tipo, em grande ascensão, né? A internet ainda não era o foco, mas estava começando. Mas grandes veículos da TV, revistas e afins só queriam saber dela, né? Então, como ela lidou com isso? Gostaria muito de saber, e ela deu umas pinceladas também. Porém, ela deu mais umas pinceladas por conta de todas as polêmicas que ela acabou se envolvendo por conta do Justin Timberlake. E aí entra o outro assunto que, obviamente, ela ia falar, que era o relacionamento com ele. Afinal de contas, eu não sei se ainda existem hoje, né, nesse dia que estou gravando este vídeo, mas até, sei lá, um mês atrás, poderiam existir alguns órfãos do casal. Porque tinha muita gente que gostava deles juntos, etc. Era um casal bonito, lá. Mas a gente sabe, agora a gente sabe bastante do que aconteceu entre eles. E assim, o Justin, né, só conseguiu ser mais enterrado. Enfim, não há como defendê-lo, não é mesmo? Só consegui ter mais ranço desse cara. Mas assim, já era. Já era. Adeus, Justin. Até nunca mais. Outra coisa que eu achei que ela fosse falar e ela não falou, e eu acho que foi bem
Mas assim, eu não acharia que ela fosse falar nisso em tom de shade, tá? Mas eu achei que ela fosse falar alguma coisa em relação à intriga com outros artistas. E existe uma expectativa gigantesca para que isso... será que ela vai falar de intrigas com outros artistas e blá blá blá? E todo mundo tava esperando, Christina Aguilera, Britney, blá blá blá. Gente, eu não vi. Assim, se alguém interpretou de uma maneira que a Britney achou ou deixou de achar coisas, eu acho que não era esse o foco do livro em si. Então, ela chegou a citar o nome da Christina em alguns momentos ali do livro, mas ok, nada demais. Então, sobre intrigas com outros artistas, ela não tocou no assunto. E é isso. Chegamos no próximo assunto, Kevin Federline. Cara, pelo amor de Deus, né? A gente teve um reality show dos dois, né? Mostrando o começo de namoro, casamento, até mesmo a gravidez do Sean. Então, eu imaginava que ela fosse falar realmente do relacionamento deles, alguma coisa, né? Tipo... E sim, ela deu vários detalhes, assim, bem difíceis de gerir também, assim como foi com o Justin, né? Eu acho que os relacionamentos da Britney, todos foram bastante conturbados, eu diria. Alguma coisa sempre tinha. E, de alguma certa forma, ela acabou sofrendo com todos, né? Não existiu meio termo, assim. Um ou outro, menos ou mais, assim, aquele pessoal ali meio desconhecido. Mas esses que ela teve um envolvimento maior, como o Justin, e a questão do aborto e tudo mais, que a gente não imaginava. Mas isso a gente pode comentar mais pra frente, assim. É um assunto bem delicado e, enfim, merece um pouco mais de atenção. Outro assunto que eu gostaria de ouvir ela falando também. Os filhos, né? A questão ali da correlação com eles e tudo mais. E como é que foi a questão até hoje, né? Porque existiu... Hoje eles estão com 17, 18 anos, então... Olha quanto tempo se passou e quanto ela teve que lutar por essas crianças. Enfim. Breakdown, 2007 ali, toda a parte psicológica, o que ela tava pensando de fato. Porque, assim, por mais que a gente tenha um registro do For The Record dela comentando algumas coisas, aí sim, de forma bastante superficial e tudo mais, a gente não tinha como saber também o que estava acontecendo de verdade. Então ela não poderia comentar nada além do que a gente viu, sabe? De uma forma mais rasa e tudo mais. E ali no livro ela deu bastante... Deu pra perceber como é que foi todo aquele período pra ela e quão doloroso foi. Enfim. De alguma forma eu gostaria de ouvir ela falando sobre turnês, e aí isso englobaria qualquer uma, né? Porque ela tem uma grande carreira, né? Então, tipo, ela poderia comentar... Eu imaginei que ela fosse comentar algo sobre o turnê enquanto ela estava na Curatela, a inicial ali com a Circus, ou até mesmo alguma outra. Mas ela falou a mais, coisas que a gente ficou tipo... Meu Deus, Britney. Really? Tipo isso. Próximo. Tutela. Falamos de tutela também, né? Como tudo começou, o que desencadeou e afins. Porque pra gente, na nossa memória, tudo são flashes, né? Então, tipo, do nada, a pessoa tava casada, se divorciou, o ex-marido entrou com um processo pra curatela não, pra guarda dos filhos, e no ano seguinte a Britney tava tendo um curador. Tipo, tudo aconteceu muito rápido, e como ela comenta em cada um dos capítulos, parece que tudo aconteceu muito rápido também, mas obviamente foi um processo longo e bem complexo, mas enfim, a gente conseguiu descobrir quais eram os reais propósitos sob a ótica dela, né? Enfim. Outro assunto que eu coloquei aqui como a possibilidade de abordar: internações. Tivemos algumas, né?
nesse meio tempo da curatela do final aqui, mas tivemos ali antes da própria curatela acontecer, que a gente ficava sabendo por aí em revistas de fofoca, etc. Sobre a família em si, então cada um dos membros, o que cada um acaba significando pra ela, né? Porque a gente tinha ideia de que ela era uma pessoa bem ligada à família, assim, né? Tipo, sempre falando muito bem da mãe, da irmã. E, né, a qualquer oportunidade juntava todo mundo ali, pelo menos quando tinha esses especiais, até era In The Zone, Britney ali, tinha algumas coisas assim. E obviamente depois, por outras circunstâncias, esses especiais não foram mais, né, ela não participou mais disso, a carreira dela foi para um outro caminho. E meio que a família se dispersou, eu tive essa sensação lendo o livro, sabe? Mas enfim, ela meio que falou bastante de cada um nesse aspecto, assim, que cada um representa pra ela, enfim. É bem tenso, assim. Sobre legado, né, eu pensei que gostaria que ela falasse também sobre algumas questões de carreira, enfim, relacionada a álbuns, etc. Então, tipo, ela fosse tocar no nome de algum álbum, alguma coisa assim. Né, afinal de contas, as memórias dela são construídas dentro dessa carreira em si, né? Então, pensei que pudesse ser falado. E falamos de uma forma bem positiva, inclusive. E claro, a liberdade. Afinal de contas, ela estaria contando toda a vida dela até aqui, até a sua liberdade em si. É claro que tiveram vários pormenores ali no meio, coisas que deve ter sido mega doloroso ter que reviver e escrever isso de novo. Mas eu acho que o capítulo final deve ter sido o mais gratificante para ela, porque ela conseguiu escrever com um refresh mesmo, né? Tipo, aquilo que estava acontecendo há pouquíssimo tempo. Por mais que ela acabe tocando assuntos mais difíceis para ela depois da curatela em si, que aconteceram uma vez dela, enfim. Porém, eu imagino que ela estava com um gás maior, assim, para escrever sobre a liberdade dela, sobre como ressignificar a liberdade naquelas circunstâncias foi importante, sabe? Eu acredito, assim, depois de ler o livro da Britney, eu acredito que ela se tornou um ser humano ainda mais iluminado, sabe? Porque essa obra, esse livro aqui, ele conta a história de uma pessoa. Aliás, ela conta a sua própria história e de como tudo aconteceu, né? Tipo, basicamente todos os fatos e o que levou cada coisa a acontecer. Parece que tudo meio que se interliga de uma maneira extremamente bizarra, mas em pouquíssimas situações a gente consegue ver, né, exemplos de artistas que tiveram a magnitude da Britney ao longo da história da música pop, ou da indústria, enfim, que não tiveram essa mesma oportunidade que ela tá tendo. Então, eu tenho essa impressão de que se ela conseguiu força pra se manter aqui, né, centrada, é porque ela tem um propósito de vida e, enfim, assim, ela tá aqui pra nos provar que é possível, sabe? Mas se você tiver o foco de se manter no eixo, ou pelo menos tentar, aquilo de alguma forma vai se concretizar, sabe? Eu acho que a garra que ela tinha de continuar viva, seja pelos filhos, seja por só, tipo assim, cara, eu sou uma pessoa que mereço viver. Só por esse motivo já é o suficiente pra ela, né, ter essa segunda, terceira, quinta chance. Porque a Britney poderia ter nos deixado em várias situações, se a gente bem pensar, bem perceber, por ela mesma ou por outras pessoas. Então, acho que se a gente tá lendo esse livro hoje, é porque essa mulher quer muito nos mostrar e quer muito nos provar que é possível de qualquer forma, sabe?
Acho que esse é o principal legado dessa biografia, livro de memórias, enfim. Seria essas as minhas primeiras impressões. Então, se você está pensando em ler, se você ainda não decidiu ler este livro, por favor, faça o favor de ler, seja físico, seja digital. Mas se você é um admirador de Britney Spears, conhecer ainda mais a história do ser humano é uma obrigação hoje em dia. Se você é fã, se você se diz fã, você precisa ler a história dela, porque vale cada vírgula. Sério, muito, muito bom. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu vou deixar passando aqui as minhas redes sociais, se você quiser seguir em algum desses endereços. Fique à vontade. Lembrando que eu tô lá no TikTok também, Steph Pop Collection por lá. E é isso. Um beijo e até mais.